Integração lavoura-pecuária, produção de palhada. Janaína, você sabe que o solo pelado é ferro pro produtor. É isso aí. Cada vez mais a pecuária tem exigido alternativas para o produtor continuar produzindo o ano inteiro, né, Pedro? E LP tem sido uma grande saída, além de ser sustentável, né? Ainda mais nesse desafio climático que a gente está passando. Quem tem um solo bem estruturado, quem aí se preparou, tem matéria orgânica e tem base nutricional para desenvolvimento da planta, vai converter mais carne no seu bovino lá no frigorífico. É isso aí, mais carne, mais dinheiro no bolso. Já vamos apresentar o nosso especialista desse episódio. Ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado em produção vegetal, doutorado em solos pelo UFG, Embrapa e MBA em gestão comercial pelo IPOG. E ele é atual gerente comercial nacional da Semente Santa Fé. Eu tô falando do Euraime de Queiroz. Seja muito bem-vindo ao podcast Agro2. Obrigado. Seja bem-vindo, Euraime. Obrigado. Pois Obrigado. é, Euraime, a gente está num período em que o clima está exigindo do pecuarista, a gente sabe disso. E como que ele pode fazer nesse 2024 uma formação de pastagem que seja satisfatória para os animais dele, no final da conta ele receba o que ele quer receber ali no final, né? Então, Janaína, primeiramente agradeço o convite, né, para participar do podcast. O desafio tanto para o pecuarista e para o agricultor está muito grande, pensando em safra 23, 24, né? Principalmente no quesito climático, né? Nós já estamos indo aí por praticamente terço final da safra, né? De verão, entrando na segunda safra. Para o pecuarista, para o desafio para a safra seguinte, neste momento ele já está finalizando safra. Então ele tem que pensar no planejamento estratégico para a safra seguinte, na questão de recuperação de pastagem, na questão de produção de alimento mais viável e barato, que é o volumoso, né, que é porteira para dentro. Então, assim, qual a estratégia de hoje? Pensando no pecuarista, ele pode fazer uma manutenção no seu pasto para aproveitar o residual do período de chuvas. Agora, se ele for revolver solo, fazer todo o investimento necessário, como você bem disse no início, para ter um perfil, ter estrutura do solo, ele já está tarde, né? Nós estamos já finalizando fevereiro, né? Agora, basta ele fazer uma manutenção. Aí uma manutenção, ele escolhe um pasto dele que já está melhor dentro da propriedade, aí ele pode fazer uma manutenção com adubos químicos mesmo, para ele dar aquela rebrotada, para ele produzir um volume maior, né? Aquele gás, né? Agora, estratégia para a safra seguinte, aí nós temos muita estratégia. Euraime, e assim, a construção, né, da fertilidade do solo, você que é especialista, né, doutor aí na área, ela leva tempo, né? Não é de uma safra para outra que o produtor vai construir esse perfil de solo perfeito, apesar que o perfeito nunca vai chegar, né? Sempre vai ter pontos de melhoria. E assim, o que você vê na sua visão que é aquela tarefa de casa que o produtor não pode deixar de fazer para construir essa base mais sólida possível? Veja bem, Pedro. Quando nós separamos as duas classes, que é pecuarista e agricultor, então, assim, o agricultor ele tem um planejamento, te digo, de 5 anos ou mais dentro da sua propriedade, de etapas a serem cumpridas, de manejo de talhão, enfim. Agora, o pecuarista, o que ele tem que fazer realmente é um dever de casa muito simples, tá? Investir no seu bem maior, que é seu solo, que é a sua pastagem, tá? E normalmente a reforma de pastagem do pecuarista tradicional, ele não faz uma análise de solo, ele não faz uma calagem adequada, ele não faz uma gessagem adequada, ele não faz uma adubação de base adequada no quesito macronutrientes do solo, que é fósforo, potássio e nitrogênio. Então são coisas muito simples, tá? Que ele pode fazer no dia a dia, no passo a passo da reforma de pastagem, que vai dar uma sustentabilidade para o seu negócio, que é um pasto de qualidade para que reverta em carne, que reverta em leite, que é o menor custo, ou seja, o melhor custo-benefício é um pasto de qualidade na propriedade. E é coisa simples, tá? Não existe capim milagroso, não existe uma genética milagrosa, não existe uma suplementação da China milagrosa, não existe isso. Tem que fazer o arroz com feijão muito bem feito. E é simples.
Não adianta nada você reformar um pasto só gradeando, revolvendo aquele pasto degradado, com cheiro de calcário, com um pouquinho de adubo, e joga uma semente de qualquer jeito. Pronto, reformei o pasto. Não, ele tá tampando só com a peneira. 2 anos depois, ou no primeiro ano para o segundo ano, o pasto dele tá degradado novamente. Então, é muito simples, é só seguir o que já existe há muito tempo dentro da tecnologia de reforma de pastagem. É só executar. E aí tem muitos especialistas no mercado, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinário, que também já trabalham hoje com reforma de pastagem. Então, seguiu a cartilha, meu patrão. Não tem erro, tá? E não tem essa de ficar olhando muito pro vizinho, né? Porque quando eu trabalhava nessa parte, a gente conhecia, tinha até um apelido dos produtores lá que chegava e falava assim, não, o fulano, que também é seu cliente, ele é meu vizinho. Isso. E assim, ele tá usando, por exemplo, o capim mombaça lá, e aí ele me indicou para eu usar também. Só que aí não queria fazer uma análise de solo. Ou seja, aí quando ia analisar o solo dele, lá na fazenda dele, que era do lado, mas por ser extensões muito grandes, não cabia usar esse tipo de capim. Queria que você explicasse isso, que um caso do seu vizinho ou do seu colega da região pode não ser o seu, né? Então, Janaína, eu concordo com você discordando. Vou botar uma pilha aqui. Se tem um vizinho que é referência na região, porque ele está fazendo algo correto. Justo. Tá? Agora, se o Mombaça, que foi o exemplo que você usou, serve para mim, que eu sou o seu vizinho, que você está competente, pode ser sim, pode ser que não. Tá? O que tem que ser feito? Uma análise da sua área em loco, para saber se você tem um solo, se você tem aquela área que você pretende fazer aquela reforma de pastagem, se ela é adequada ou se ela realmente vai responder a exigência daquele material. Que nós estamos falando do Mombaça, que é um dos materiais mais exigentes em fertilidade, em manejo, em critério de entrada e saída de animais, tá? Entretanto, ele é um dos mais produtivos, então ele responde. Agora, se eu sou o seu José e você é o senhor Pedro, e o senhor Pedro faz as coisas corretas e eu faço mais ou menos, o Mombaça não é o capim indicado. Então, nós já temos outros materiais que podemos posicionar, tá? Quer investir corretamente? Pode ser utilizado. Não, vou fazer mais ou menos? Então nós vamos para um capim de média exigência, porque a forrageira tem capim de alta exigência, média exigência e baixo nível de exigência. Então é colocar no lugar certo. O ovo na cesta certa. É muito simples. Assim, nas regiões do Cerrado, Euraim, que você já acompanha bastante, você já tá, quanto você falou pra gente aqui no começo dos bastidores, há quantos anos você já tá na lei daí? Na Semente Santa Fé há 20 anos. Há 20 anos, né? Então você já viu de vários perfis de solo, né? Desde produtor e de produtor também, né? Perfeitamente. E tem um elemento que é muito limitante de desenvolvimento, principalmente de raiz aqui em Goiás, que é alumínio no solo. Perfeito. E o produtor às vezes vai lá, planta aquele capim e aquele trem não vai, e não vai, e não vai. E aí você vai olhar a análise de solo, tem alumínio. E às vezes uma análisezinha lá de R$100 que ele pagaria num talhãozinho, ele economiza uma grana, né? Então, veja bem, Pedro, você chamou num ponto assim, muito, muito interessante, que quando o produtor não quer investir numa reforma de pastagem adequadamente, ele quer fazer um adubo de plantio. Aí eu vou dizer para você que é muito simples. Se ele adubar o pasto ou aquela área sem corrigir esse tal do alumínio que você citou, ele perde 80% do adubo. Ou 80%. Seja, rasgou. Se ele... rasgou o dinheiro. E adubo que, vamos combinar que não é barato, né? Perfeitamente. Então, assim, e que é essencial. Então, qual que é a primeira premissa para você adubar um pasto? Você tem que corrigir o alumínio. Como você corrige o alumínio? Calcariando adequadamente seu solo. Aí depois o próximo passo é gessar a área, para aprofundar a raiz. Aí sim que nós vamos para adubo. Se você adubar sem corrigir a tal da acidez do solo, né, que os nossos solos do centro-norte do Brasil são praticamente 95% dessa característica. 4, né? pH 4. Perfeitamente. Então, assim, muito ácido. Muito ácido. Os adubos químicos, eles vão... Acontecem várias reações químicas. Se a gente for falar aqui, aí quem está nos ouvindo aí vai ficar louco. Chato. Muito termos, né? Mas um arrozão com feijão só tem dinheiro pro adubo pro calcário. Calcareia primeiro. Aí depois nós vamos para outro passo. Prepara a panela para receber a comida.
Se você não preparar a panela, não adianta nada, não vai ter reserva. Bacana. E hoje você está à frente aí na gerência comercial nacional da Isso. Semente Santa Fé. E até para o pessoal conhecer um pouco, qual que é a atuação da Santa Fé hoje no mercado, no agro, os big numbers para nós aí. Então, a Semente Santa Fé é uma empresa que vai para 29 anos de mercado. Ela é uma empresa familiar. Goiânia. Ela é uma empresa goiana. Tá? Entretanto, o fundador dela é mineiro, né? Mas ele está já em Goiás há muitos anos. E a Semente Santa Fé ela foi fundada, pois o fundador dela era veterinário, né? Quando ele atendia propriedades, naquela época fazia IATF, que era muito diferente, né? Na década de 80, os resultados deles não estavam satisfatórios porque não tinha pasto de qualidade. E ele fazia algo a mais, que é o trabalho dele de ATF, de acasalamento, que é realmente acionar, apoiar a propriedade a melhorar a questão de pastagem na fazenda. Por quê? Porque ele reverter em resultado no trabalho dele como veterinário. Vendo essa necessidade de mercado, ele fundou a Semente Santa Fé, que há praticamente 29 anos atrás. Então, é uma empresa goiana, né, com sede aqui em Goiânia. Hoje, a Semente Santa Fé ela está entre a sexta, quinta maior empresa do Brasil em semente forrageira. Nosso foco é atender o centro-norte do Brasil. Nós atendemos hoje aproximadamente 450 lojas agropecuárias, entre lojas, revendas agrícolas, pois nós atuamos no segmento tanto de reforma de pastagem, quanto de sistemas integrados, que é fazer palhada para a lavoura de soja, para o agricultor. Né? Que palhada é essa? Que vai ter N benefícios. Além disso, plantas de cobertura, que é a associação com leguminosas, né? Para você melhorar a condição de propriedades do solo, como doenças, fertilidade e assim por diante. Então, a Semente Santa Fé ela atua nesse segmento, tá? De plantas, de forrageiras, pecuária, lavoura, sistemas integrados. Então você fica nesse trecho aí, Goiás, Pará, Tocantins, Mato Grosso. Perfeito. Nós temos hoje 20 RTVs, né, distribuídos no centro-norte. Então nós temos a RTV que 5 que atende no Mato Grosso, que mora em Cuiabá, que mora em Sinop, que mora em Água Boa, né, que uns que moram na divisa do estado e faz a região, outro mora em Rio Verde, outro mora em Balsas, outro mora em Marabá, no Pará, outro em Palmas. E você coordena essa turma? Eu tô na peleja com essa turma aí. Tem 3 anos que eu assumi essa nova função na empresa. Inclusive, cada vez que a gente entrava em contato com ele estava em um estado diferente. Não, eu tô no Mato Grosso, me liga tal dia que eu vou estar em Goiânia. Como diz o outro, foi uma penitência, né? Mas hoje nós estamos aqui contribuindo, né? E da melhor maneira possível. E como é que você vê o mercado aí de trabalho? Como é que tá assim? O que você tá achando da mão de obra hoje, dos agrônomos, dos veterinários, ou tecnistas que tá no mercado? O pessoal tá chegando preparado, não tá faltando... Nesse sentido, a pergunta? Que você puder. A turma recém-formada? Não, pra tudo aí, pra galera que... Às vezes, porque assim, tem muita gente que escuta a gente, que às vezes tá estudando, ou que tá buscando oportunidade também. E esse mercado, às vezes, tá abrindo os olhos para esse mercado, né, de sementes forrageiras. Perfeito. Vamos falar sobre o mercado de trabalho. Né? O mercado de trabalho do agronegócio é sempre crescente. Esse ano teve muitos movimentos, muitas fusões. Né? Alguns players reduziram um pouco o quadro para questão de enxugar custo mesmo. A gente tem visto esse movimento. Mas o mercado do agro é um mercado muito pujante e muito crescente. Então, de muita oportunidade. Mas, cada vez mais, como todo negócio, como toda atividade, ela requer pessoas de mais alto nível de gabarito. E não é porque é uma recém-formada que não pode chegar uma pessoa com excelentes capacidade de atuação. Né? Agora, o que eu vou dar de dica para a galera que está na faculdade? Né? Eu falei até galera para dar uma inteirada com a turma. Conectar, né, com a turma. Conectada, né? Eu vejo que o pessoal de faculdade está muito no arroz e feijão, só na sala de aula. No teórico. No teórico. Procure, desde quando entrou na faculdade, empresas, instituições de pesquisa, como Embrapa, institutos federais, fazem estágio, propriedades rurais, passem as férias lá ou parte das férias,
para você construir um currículo não só de papel, mas para você conseguir um currículo que, quando você chegar próximo a formar, a hora que um profissional, na minha função, num dia de uma entrevista, eu senti segurança que você construiu uma base, que você tem capacidade de crescer mais. Tá? E principalmente que as empresas estão preocupadas muito hoje a questão do comportamento. Tá? As pessoas, a sociedade, na verdade, a geração está muito imediatista. Quer as coisas muito para agora, ele quer chegar agora e já quer um cargo, que já quer isso, que já quer aquilo, ele não quer plantar para colher. E o mundo é muito simples. Para você colher, você tem que plantar, tem que cuidar, Tem que sofrer um pouquinho. tem que zelar, Tem que passar o processo, tomar né? umas burdoadas, entendeu? Então, assim, primeira, segurar a ansiedade, dediquem, tá? Para você realmente colher algo positivo. E isso é tudo o que eu posicionei para vocês aqui, tá? E comportamento. Comportamento hoje, as empresas contratam por currículo e mandam embora por comportamento. Nem todo mundo é um Stonex da vida, né? Tá? Como é que fala o nome da empresa lá de cartão de crédito lá? Das Stonex. maquininhas? Stonex, É. né? Que a menina no carnaval, a social media lá. Nem todo mundo Fez story. entendeu? Fez store no Instagram errado, não foi mandado embora porque a empresa conseguiu reverter e ficou melhor do que estava. Mas eu vejo um movimento de muito tem sido por comportamento mesmo, tá? Felizmente. Cuidado aí com o seu feed aí, né? Nesse das caso aí, redes eu acho que sociais. foi mais medo de ser cancelada a empresa, viu? Porque a menina era carismática e tal, né? Caiu na Lá no graça meio do carnaval, povo. toma cuidado, principalmente você aí que vai tomar conta das redes sociais da empresa, né? Que é facinho, né, Pedro? Mudar de uma conta para outra, postar no lugar errado, aí tá lá. Você já postou, Chanel, no lugar errado? Não, graças a Deus, não. Já postei, mas assim, eu tava consciente, eu tinha postado no lugar errado, eu não tava bêbada, não. Igual a menina lá. A menina tava meio chegada, não viu que tinha postado, né? Mas Eu enfim, tava- nesse mercado animado. de forrageira, como que tá? Tem muita vaga? Às vezes o pessoal tá saindo, tá querendo abrir os horizontes, tentar enxergar aí um mercado. O mercado de forrageira passou por... É um dos mercados do agronegócio, tem passado mais por transformação. Tá? E quem está fora dele, imagina-se que a semente forrageira, formar pasto, era algo para os agrônomos que eram fracos, vamos dizer assim. Né? Agrônomos bem formados queriam ir para a parte de multinacionais, químicos, grandes sementeiras de soja, normal, sementeiras de milho, né? E aí ficou o mercado marginalizado de forrageira. Eu te digo que você com todas as letras e pelos 20 anos que eu tenho de profissão nesse negócio, quem trabalha com semente forrageira hoje tem que entender de soja, de milho, de químico na parte de pastagem, químico na parte de soja. Nós estamos monitorando hoje, neste momento, nosso time comercial de RTVs, que nosso time faz tanto parte comercial e técnica, já cada um cuida de uma região, né, e faz toda a parte técnica e comercial. Estão monitorando, a grande maioria está monitorando sojas para a gente fazer o sistema sobre semeadura, que é uma técnica que a gente usa em sistemas integrados, para você ganhar tempo você ganha de 20 a 30 dias de tempo em chuva. Isso é uma estratégia, Oxi, ainda mais esse ano. tá doido. 20, 30 dias é muita coisa, muito desenvolvimento por Muito aí. desenvolvimento. Tá? 10%. Então, é uma tecnologia que tem que dominar ela. E isso faz parte de quem trabalha com semente forrageira. Um deles, né? Então, assim, é um mercado cada vez mais exigente, é um mercado crescente, e esse ano mostrou muito claramente para os agricultores, de uma maneira geral, a nível do Brasil, que quem tem palhada de qualidade não teve problema de implantabilidade, não teve problema em replantio, não teve perdas drásticas na sua soja. Quem tem palhada e quem faz o sistema integrado correto. Tá? Pode perguntar para qualquer produtor, qualquer um. Tá? Eu faço o desafio aqui. Olha, eu tinha palhada, minhas perdas foram bem menores, eu não tive perdas do que onde não tinha uma palhada. Mas foi feita a pesquisa, né? Até do Rally da Safra, saiu esse relatório
de que grande parte dos produtores que perderam aí de 40% acima do que ele tinha plantado, realmente estava faltando investir em plantio direto, investir em palhada e tal. Mas eu fico me perguntando, será que ainda tem gente que não faz plantio direto? Segundo o relatório, tem, né? O que acontece, Pedro? O conceito de plantio direto ele é mais profundo do que se usa na prática. Tá? Para você fazer plantio direto, primeiro você tem que evitar revolver solo. Né? Através de rotação de cultura, um deles é sistemas integrados. Né? Manter a palhada. E você tem que aportar, que aí é a informação mais importante, aportar anualmente 10 toneladas de matéria seca dentro do sistema. Só o milho não consegue, só o milheto não consegue, só a soja, aí ela faz a decompor. Então você tem que pôr algo a mais, que aí entra o nosso negócio, que é a forrageira junto com o milho segunda safra, que é a forrageira associada com a leguminosa para reduzir doença, que é uma crotalária, por exemplo, mais uma forrageira com arroz izienses, ou um piatã, ou um mombaça. Então hoje nós estamos usando todas as forragens no sistema, depende do que o cliente, o perfil do cliente, da necessidade real do cliente, do produtor. Tá? O conceito é, você tem que aportar acima de 10 toneladas. Se você não estiver aportando, já você quebrou o conceito do plantio direto. Então, em algum momento, de algum estresse, como foi esse ano, ele vai ver no bolso dele. E aí, assim, o produtor foi lá, fez a safra, fez a safrinha, ele veio colhendo aquele milho, ele já veio jogando semente de pastagem. Acho que é junto com o milho, né? O conceito é junto com o milho. A Junto soja milho. verão, milho segunda safra, tem que ser no mesmo Que é a dia. sobressemeadura. Não, aí a sobressemeadura são conceitos diferentes. Então eu vou dar uma estratificada no conceito aqui, para ficar bacana. Sobressemeadura na cultura da soja é o produtor que não vai fazer nem plantio de milho nem de sorgo. Ele vai fazer soja, Só soja. forrageira, que é a sobressemeadura, tá? Ele pode usar com a pecuária ou não na entre-safra. Perfeito. É recomendado pelo nosso time usar com a pecuária, porque você vai ter benefícios econômicos e Otimiza, benefícios né? técnicos. Que é a tal da safra da carne, né? É a Que safra eles do boi. Uhum. É a segunda safra. Você vai fazer a safra da soja e a segunda safra do boi. Perfeito. Tá? E a terceira safra que é a safra da palha, porque nós estamos falando de forrageira. Forrageira é um organismo perene, é uma planta perene. Então, é diferente de um milho, de um milheto, que ela fechou seu ciclo, né, fisiológico, ela vai só senescer e decompor. Forrageira não, você extrai, ela vai rebrotar. Então, desde que tenha luminosidade, temperatura, né, e umidade suficiente, então a planta vai estar rebrotando. E a hora que começa a safra seguinte, nas primeiras chuvas ela explode, você entra dessecando ou entra deixando o pasto permanente, aí vai do perfil do cliente. Isso é sobressemeadura. A técnica do plantio com milho, com sorgo, já é soja, ciclo mais precoce, milho, aí é em consórcio junto. Então eu vou plantando a forrageira em área total, uma das técnicas também, tem algumas variáveis aí dentro. No mesmo dia? No mesmo dia. Eu vou soltando o plantio do milho em linha e a forrageira em área total. É o que a gente preconiza, que a gente indica pro produtor. Aí você tem manejo químico, você travar a forrageira, para não competir com o milho. Aí você vai colher o milho ou para silagem ou para grão. Se for para silagem, você tem que guardar em média 30 dias para o capim rebrotar para você entrar com a pecuária. Se for com milho grão, você pode colher hoje e soltar o gado amanhã, não tem problema nenhum. E aí você já otimizou o tempo aí, que o gado já vai ter uma forragem para consumir ali. Perfeitamente. E aí aí já entra os ganhos com a pecuária. Que você pode produzir de 5 a 15 arrobas na entre-safra, dentro de uma área que já produziu soja. De 5 a 15 arrobas? De 5 a 15 arrobas. Caramba, por hectare. Por hectare. Depende de alguns fatores. Tudo depende, né? Depende do agrônomo, né? Que é categoria animal, suplementação, forrageira, qual espécie você colocou lá, manejo, se você dividiu, se você não dividiu. Então, algumas estratégias. Mas a gente já teve resultado de 5 a 15 por hectare na entre-safra, de maio a setembro. Pois é, porque aí é uma oportunidade do produtor que tem de não ficar com aquele tempo ocioso ali no terreno, né? Além de não ficar ocioso, tem rentabilidade, tem proteção do solo, tem palhada, tem plantio direto. E tem sustentabilidade. Opa, ou seja, ele fez um sistema que se retroalimenta, que isso vai potencializar ainda mais o resultado dele. Eu tenho cliente, assim, produtores, clientes, eu digo cliente porque a gente fez o trabalho junto, tem acompanhado junto. Um dos trabalhos faz parte da palhada, né? Não estou falando que foi só isso. Mas ele saiu do histórico da propriedade, que vinha da geração da família, dos pais.
de 12, 14 anos de plantio, que ficava 50, 52 sacos. Em 3 anos, ele evoluiu para 70 sacos de média, em 5.500 hectares. Nossa. Caramba. De média. 70. De média ainda, né? De média, Era né? 50 e quanto? 52? 50, 51, 50. 48, essa Aumentou média. de 18 a 20 por hectare, 5 Por mil hectare. hectares. E média de em 5 mil hectares. 5.500 Ou seja, hectares. Então, teve assim, ponto eu que tô deu dando 80. um exemplo de um É. produtor. E ele não usa pecuária ainda na sua entre-safra. Estou falando no sistema integrado palhada. Um dos benefícios, um dos itens que causaram esse benefício, a palhada é responsável por isso. É lógico, ele construiu o perfil do solo, corrigiu uma série de coisas. Colocou o cultivar da soja correta no talhão correto, foi posicionando. Então, foi melhorando todo um quesito. Mas, tipo assim, o que eu quero resumir com isso? Que você pode evoluir. Se o cara produz 70 hoje, ele pode sair para 75, para 80. Então, É uma assim, construção, né? Então, assim, 100 sacos. A sorte tem potencial, moço. É para 150 sacos acima. Paraná, aí a gente vê, né? Entendeu? Esses Então, exatos. Não, e é um exemplo. eu né? vi um produtor ali na região de Rio Verde, que eu visitei, que ele fez um lado a lado, onde ele fez deixou um solo nu, né, assim, sem ter a cobertura vegetal, e um solo com cobertura vegetal, Para teste. para teste. Não, tipo, o solo sem cobertura, temperatura lá de 36 graus, 37 graus. Não dá palhada, 20 graus, 22 graus, além da umidade retida. Então, assim, já corrigi um problema, que é o dumping off na soja, que o Isso. solo esquenta, cozinha o caule, a planta Isso. já era. Soja degolada, né? Soja degolada. Ainda mais agora, que nessa foi o época, maior, né? Que foi o maior problema no mês de novembro, foi isso aí. Né, o dos replantios foi soja degolada por causa de alta temperatura. Que novembro, vou dizer, tava quente, hein? Tava. Imagina no solo, Foi solo quente, acima né? de 50 graus. Solo acima de 50 É. graus. Eles fizeram, no Rally da Safra mesmo, eles fizeram usando termômetros nessas áreas diferentes, com palhada e sem palhada. Mas assim, além disso aí, toda planta, né, a raiz dela, quem vai absorver o nutriente do solo, que aí é o meu negócio do doutorado, um dos negócios que a gente opera aí, como conceito também, para o pessoal entender, que a questão do problema maior visual foi essa degolar a planta, né? Teve que replantar. Mas o maior índice de perda de produtividade de não ter palhado é a oscilação da temperatura diurna e noturna. De dia esquenta muito, as radicelas pequenininhas, as fininhas, a que absorve nutriente mesmo, morre. Cozinha, né? Entendeu? Ela perde a capilaridade de absorver o nutriente. Tá? E aí, à noite esfria, de dia, à noite esfria, de dia esquenta muito. Se você tem uma palhada consistente, é um isolante térmico. Ela de dia esquenta pouco e também à noite ela esfria pouco. Então ela fica naquela faixa etária mantendo a raiz mais saudável. Por isso que a soja produz mais, dá mais peso, enfim. Aborta menos vagem. E assim vai. É uma série de... Seu doutorado foi de solo e água. É solo e água. Solo e água. Foi aqui no UFG. Fiz na UFG, na Embrapa, em planos de cobertura em sistemas integrados. Caramba. Qual professor lá no UFG lá que eu... Na UFG, na época, o meu co-orientador era o Wilson Mozena. Wilson Mozena. E o meu orientador da Embrapa é o Luiz Fernando Stone, no doutorado. E no mestrado era o Luiz Carlos Balbino. Massa. E o Mozena foi meu co-orientador. Só os nomes, né? O Mozena teve aqui, a gente falou aí. Ele falou de... O Stone, ele citou também. Stone, né? É Luiz Fernando Stone. Bacana. E assim, se você fosse citar, você citou um case da soja aí, com palhada, né? Citar um case, tem pecuarista assim, que era só pecuarista e resolveu investir no ILP e teve resultados assim bacanas? Você pode citar, não precisa citar o nome da pessoa. Vou citar o município, tá? E é cliente nosso há 20 anos. Tá? Desde quando a gente começou um trabalho com ele lá. Então, pecuarista tradicional, né? É um grande produtor na região de Montes Claros de Goiás, tá? O negócio dele é compra de bezerro e engorda boi. Então, recria e engorda. Entrou no sistema soja há uns 10 anos atrás para recuperar os pastos degradados da propriedade e sempre ter parte colhida entre safra. Então, parte ele entregava para uma pastagem tradicional, parte ele ia abrindo e voltava a soja todo ano, né? Então, e hoje ele confina gado o ano inteiro como estratégia da alta lotação da propriedade, né? E eu vou dizer para você que essa propriedade, ela deve fechar aí na casa de 80 arroba hectare ano produzido. 80? Opa!
80 arroba, todo o conjunto. Se você pegar o conjunto... A média, né? Média, né? Que ele confina o ano inteiro. Você vai pegar desde o bezerro que entrou, lotação. Nós já colocamos 15 bezerros por hectare. A hora que você faz sobre semeadura, você vai fazer a primeira entrada. O bezerro compra por hectare. E ficou praticamente 3 meses entre safra. Por quê? Porque a boiada mais pesada que estava no pasto, ele já fecha para o confinamento. Termine. Então ele compra uma bezerrada, mais nova, que tem caixa. Genética. E aí, qual que é o problema da pecuária? É entre safra. Entre safra não tem capim, não tem suplemento, essa garrotada sofre. O que ele faz? Ele impulsiona a garrotada. Então ele consegue ganhar 6 meses no ciclo do boi. Que é uma grande vantagem da integração. Que é a melhor, mais barata e mais eficiente comida que tem, que é capim de qualidade na entre safra. Que o Brasil é campeão mundial, né? Não tem, é imbatível. E a integração, Pedro e Janaína, ela te traz essa característica. A hora que os pastos tradicionais estão secando, que é maio, é a hora que você está entrando com um pasto de qualidade na integração. Tá? Nós já fizemos uma análise bromatológica. Final de julho, início de agosto. Capim bem manejado, ela tinha as mesmas características, praticamente as mesmas características de proteína, NDT, FDN de um pasto no seu ato produtivo no mês de dezembro, por exemplo. Vindo de integração. Então, eu estou dando um exemplo para vocês o que pode proporcionar. Tá? Hoje em dia não dá para ser mais uma coisa ou só outra, né? Eu sou agricultor, eu sou pecuarista, hoje está compensando. Eu vejo assim, nós estamos falando assim, do produtor fulano, é aquele, é isso. Um pequeno produtor, o que ele tem que fazer? Ele tem que investir em reforma de pasto, que é uma tecnologia que nós usamos na empresa, com o nosso time comercial, através do trabalho que a gente veio desenvolvendo, que trouxe do mestrado, do doutorado, na prática, que é o seguinte, que nós batizamos de renovar o pasto a custo zero. O que é isso? A melhor estratégia para o pequeno produtor, seja de leite, seja de pecuária, ele reformar sua área de pastagem, pelo menos 10% dela, pelo menos, através da cultura do milho ou do sorgo, para a silagem, colocando a forrageira adequada para aquela área. Ali pode ser um braquiarão, o pasto seguinte pode ser um piatã, o outro pode ser um mombaça. Entende? A silagem, se ele produzir 30 toneladas por hectare, ele pagou todo o investimento da reforma do pasto. Aí o pasto é o custo zero. Porque se você vender para o mercado, você já paga todo o investimento em calcário, gesso, adubo, hora-máquina, tudo. E se você for utilizar, aí é que paga mesmo, porque você está pondo ela em leite ou em carne. Então, se o ponto de equilíbrio é 30 toneladas, paga todo o investimento e renova o pasto a custo zero. Qual que é o lugar que tem aptidão para fazer milho ou sorgo para silagem, se a gente fizer corretamente, ou seja, 80% do correto, tá? Porque às vezes a lagarta entra, não consegue segurar, às vezes atrasa uma operação, normal, isso é normal, é pequeno produtor, que não consegue produzir 30 toneladas. Muito difícil, né? Muito difícil, é tudo aí para cima. Tá? Então, ou seja, é uma tecnologia muito simples que tem que ser feita. Se for daí para cima, o produtor ainda consegue lucrar ainda com o dinheiro que ele investiu, perfeito. Né? Daí para cima é rentabilidade para o mercado, para engordar mais gado, para produzir mais leite, aí assim vai. Bacana. A gente já falou de agricultura, já falou de pecuária, mas tem um programa do governo aí que está bombando. A gente sabe que o governo está querendo, né, um programa de reforma de 40 milhões de hectares de pastagens degradadas. Queria que você falasse sobre isso, como que você enxerga esse programa e como que ele pode ser, de fato, algo na prática que vai beneficiar a agricultura e a pecuária, porque a gente sabe que tem as partes que são potencial agrícola, mas tem também essa parte de recuperação que pode ser para pastagem, para pecuária, né? Janaína, é fenomenal isso aí. É um incentivo no segmento certo e na área certa. Por quê? Olha um número tão interessante. Se a gente tem um dado que ele é antigo, mas ele é bem atual. Se a gente renovar 50% dos pastos degradados, ou revitalizar, ou pôr ele realmente em condições adequadas, só do cerrado, 50%, olha o número, que bacana. 50% do solo do cerrado, tá? Se ele for reformado por alguma intervenção, ou manutenção,
ou integração, tá? Ou renovação, ou reforma mesmo, tudo, né, conforme o pé da letra, você dobra o rebanho nacional. Só do Cerrado. Só do Cerrado. Só Contando você- 50% só de pastagens degradadas, não é de todas as É, pastagens. de degradado. E hoje são 150 milhões de passagens, né? É isso aí. Hectares no É Brasil. isso aí. É. Então veja pra você Um ver. terço. Porque a nossa média nacional, ela tá variando, depende da pesquisa, entre 0,4 a 0,8 o A. Depende a instituição. E quando você reforma um pasto, você põe ele adequadamente, você vai para de 2 a 3. Agora é só fazer a conta. Você Cê- sai de 0,5 e vai para 2,5. Você aumentou 5 vezes. Nossa, é muito. O nosso cerrado corresponde praticamente quantos por cento da nossa pastagem brasileira. Então, assim, esse número é um dado da Embrapa, é um dado antigo, mas é um dado, é uma informação muito real. Tá? Por isso que as entidades, o governo quer investir, porque sabe que é o caminho. Tá? Um dos caminhos, né? Um dos caminhos para cumprir É. 2050, né? O Brasil aí vai ter que ampliar muito a produção para alimentar esse tanto de gente. E uma das tecnologias é o sistema integrado, porque se o agricultor ele ficar nessa soja e pecuária, lavoura e pecuária, milho, soja e pecuária, é isso aí, o resultado vai vindo. Tá? E se o pecuarista tradicional ele não fizer todo esse trabalho aí de lavourista da pecuária, ou ele arrenda ou ele vende. Essa é a realidade. Tá? A agricultura e fazenda só muda de dono. Sempre é para o dono mais eficiente. Perfeito. Isso aí, a agricultura não quebra, quem quebra é o agricultor. Sai de um cara que executou mal ou algumas coisas aconteceram no caminho e foi para um cara bom. Aí o cara arrenda, ou o cara compra e assim vai indo. Isso é isso que acontece. Porque Faz parar esse- de comer ninguém vai, Deu né? um corte esse aí, anota aí. Tá Essa anotado aqui, minutagem aí que anotei você aqui. deu um corte. Ninguém Quem vai parar quebra de é o comer. agricultor, não a agricultura. Falou. Quem A quebra, fazenda, pode usar também pro pecuarista, né? Também. Quem quebra, a fazenda só vai sair da mão do como é que é? Do É do quem é ineficiente para quem é pra eficiente. quem é eficiente. Isso Total. E esse aí. ano as danças da cadeira vão ser muitas, viu? Vão, não vão? Eu Esse ano acredito. a chinela vai cantar, né? A gente viu aí muita RJ já, né, cara? Já tá tendo muita RJ. Infelizmente, tá tendo. muita gente entrando com renegociação de dívida, né? Gente que não se planejou, principalmente no quesito solo, né? Acho que quem não investiu muito. Algumas entidades de peso já estão se manifestando, né? Nomes fortes aí do agronegócio. Infelizmente, o termo RJ, se ele popularizar, vai ser péssimo para o agronegócio. Tá, Porque tem muito negro querendo entrar em RJ com malandragem. Tá? eu acompanhei Ó, essa quem sou polêmica eu aí. por julgar, né? Lógico. Eu só tô comentando o que a gente Sim, sim. O que tem tá de acontecendo, percepção. né? É. O que Então, tá... assim, Tem que saber usar o recurso, né? Não é assim, né? então, Beleza. Euraime, como é que faz pro pecuarista ou agricultor que quer procurar a Semente Santa Fé? Pode chamar vocês no direct lá do Instagram, tem um Pode. telefone, pode entrar no nosso Instagram, tá? Depois tem um isso- site também, né? Tem um site, né, da empresa, Semente Santa Fé. Né, tem o Instagram da empresa. Tem o telefone da empresa, que é 062-3291-7788. Tá? 3291 é antigo esse telefone. Hein? Esse é 32 o quê? 3291-7788. Esse aí é do setor Coimbra. É do Coimbra. É do Coimbra. Mas pelo Castelo Instagram Branco, aí, Agrovia. pelo Instagram, já aí localiza todo mundo e já localiza o site, já... Acha um atendente Aí já perto vai ali, um direcionar parceiro. pro RTV da região. E faz É. uma consultoria individualizada, Na né, hora. pro produtor. Nosso time é preparado para atender a necessidade do cliente. entendeu? A venda Produtor. consultiva, né? Essa é a nossa prioridade. A Semente Santa Fé prioriza uma venda consultiva que dê resultado. Se for para fazer mal feito, nós estamos fora. Não é só vender Nosso produto, negócio né? é para dar resultado. Tá? Perfeito. Essa é a Bacana. nossa prioridade. Ó, @Semente Santa Fé tá aí na tua tela. Entra lá, tem o telefone, tem o site. Pode chamar no direct, chama eles lá. @Euraime_Cunha tá aí também, que é o dele. Tá aí, especialista em solo. Se você precisar, manda um direct também pra ele aí. Espero que você tenha gostado. Tá com aquele amigo pecuarista que não tá sabendo muito bem o que fazer, né, Pedro? Tá querendo rodar mais durante o ano, tá rodando pouco. Manda esse episódio pra ele, manda aí, compartilha, né? Coisa boa a gente esparrama, Pedro. É isso aí. Esparrama no mundo aí. Estrala o dedo aqui nesse like aqui, ó. Aperta no botão vermelho aqui pra você inscrever no canal também e compartilhar esse
nosso canal, nosso trabalho aí, pra gente difundir mais as informações do agro por quem realmente vive o assunto, por quem domina, por quem tem gabarito pra poder falar. É isso aí, como o Euraime. Muito obrigada pela sua participação, viu? Uma honra ter você aqui com a gente. Obrigado, Euraime. Obrigado, viu? Brigadão, e é isso. Eu espero que você tenha gostado. Compartilha aí com seu amigo zootecnista, tá precisando ver isso, seu amigo pecuarista. Entra também no nosso portal de notícias, agro2.com.br. Todo dia tem notícia quentinha, inclusive muito assunto sobre LP e LPF, recuperação de pastas degradadas, um novo programa do governo. Tá cheio de informação assim. Nas nossas redes sociais também, @portal agro2, né, Pedro? É isso aí, Janaína tá lá escrevendo notícias quentinhas do Brasil, do mundo e da galáxia e sobre o agro. É isso, espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.